Agora a gente segue com mais notícia e informação, porque o governo federal terá de dar satisfação sobre o gasto de R$ 197 mil com móveis para Lula e Janja. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, presidida pela deputada Bia Kicis, convocou a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, para prestar esclarecimentos no colegiado. Agora, Fábio Piperno, esse caso tem rendido muitos comentários nas redes sociais. As pessoas criticam demais os gastos realizados com esses móveis e ninguém está dizendo que presidente da República, primeira-dama, não podem adquirir móveis para os palácios, enfim, palácio presidencial, palácio oficial. Eu acho que é uma prerrogativa do presidente da República. Mas os valores assustaram, né? Inclusive tem um sofá, eu acho que supera o valor de R$ 60 mil. Houve exagero? O questionamento é importante nesse sentido? Mas é claro, foi realmente um valor exagerado. Eu acho que sobretudo a primeira-dama tem que dar bons esclarecimentos em relação a isso, porque ninguém está falando, por exemplo, em irregularidade, ou que ela vai levar para casa dela depois. E ela está argumentando, isso vai ser incorporado, já está incorporado ao patrimônio da União. É verdade, mas precisa disso. Quer dizer, sabe, isso aí está parecendo coisa de gente deslumbrada. Só que esse deslumbramento custa caro, custa dinheiro. Então, é óbvio que foi cometido um erro. Agora, Alan Gani, dadas as circunstâncias do país, a situação fiscal, o cenário que está posto, não poderia o governo aproveitar uma situação como essa e dar o exemplo, cortar na própria carne? Faltou, talvez, justamente para o gabinete presidencial, esse tipo de reflexão antes de realizar a compra? Perfeito, Daniel. Concordo aí com o que o Piperno falou. Isso é típico de gente deslumbrada, então é algo muito brega, também além de ser cafona, algo desse tipo, né? E por mais, tem a gente que vai falar, não, mas é pequeno ali o valor, perto, né, do conjunto do gasto público, mas você tocou num ponto muito importante, Daniel, quer dizer, é o exemplo. Então, se o governo ele está dando o exemplo e esse exemplo ele vem de cima para baixo, a sociedade brasileira ela fica muito mais apta, muito mais receptiva a fazer aí alguns ajustes nas contas públicas e pagar por isso. Agora, o que não dá é que vem ajuste nas contas públicas, geralmente com aumento de imposto, e o governo acaba aí gastando com obras aí desnecessárias, luxuosas e mobílias, enfim, exageradas. Pois é, Segré, um governo de esquerda presume-se que ele vá se preocupar com detalhes importantes, inclusive em dar o exemplo para a população, né? Agora, eu tenho observado vários questionamentos nas redes sociais de pessoas ligadas ao universo político ou não, dizendo justamente que um governo de esquerda acaba ostentando demais, que acaba gastando demais e que isso virá na fatura para a população, muitas vezes com um aumento de tributos, né? Daniel, outro dia nós dimos um exemplo que era, se eu e você vamos jantar, qual vinho você pede, dependendo se você paga a conta ou se eu pago a conta. E deveria ser o mesmo. Há três conceitos muito interessantes que falam sobre a vida das pessoas. O primeiro é valor, e não estou me referindo ao valor econômico, sino aquilo que individualmente, subjetivamente está certo ou está errado. O outro conceito é moral, aquilo que é em função da sociedade, do meio em que nós nos movemos. E o último é ético, essas questões que não são discutidas socialmente, sabendo o que está certo e o que está errado. A minha pergunta seria se a Janja, nesse caso, teria comprado o mesmo sofá se ela pagasse por ele. E se a resposta for não, ela está utilizando dinheiro público para uma vantagem pessoal. A minha dúvida é, o que pensará o eleitor que majoritariamente é uma pessoa humilde em relação a uma despesa que, como você bem mencionava, deveria ser o exemplo e dizer, olha, eu tenho a possibilidade de gastar o que eu quiser em função de que isso vai entrar no patrimônio público, mas, porque eu dou o exemplo, eu vou comprar o mesmo sofá que eu compraria para a minha casa e gastaria X. Isso seria eleitoralmente muito mais beneficioso e mostraria que não é faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois é, a produção inclusive separou que a informação de que além desses gastos com móveis, Lula e a primeira-dama Janja escolheram uma suíte presidencial que custa cerca de R$ 66 mil por dia
para se hospedarem na China, durante essa agenda que os dois tiveram há poucos dias. Agora, Fábio Piperno, vem à tona também a informação de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que os móveis que a atual gestão acusou de que não estariam disponíveis ou que teriam sumido, estão sim guardados em um depósito do governo federal. Agora, estranho que o Departamento de Patrimônio, que gerencia e administra tudo isso, não tenha achado os móveis, né? Porque, inclusive, se achassem, poderiam economizar. Esses móveis que foram comprados, adquiridos, não precisariam ter sido... o recurso não precisaria ter saído dos cofres públicos, né? As informações são de que há centenas de itens que não foram mais encontrados. É possível que isso tenha sido levado para algum lugar. É verdade, mas e aí? Quem sabe? Onde foi parar isso? Quer dizer, foi parar em algum depósito da União ou foi parar, por exemplo, na fazenda do Nelson Piquet? Parece que recebeu muita coisa, muitos presentes. Então, assim, tudo isso... falta informação para tudo, é tudo muito mal contado. Aí a ex-primeira-dama disse que comprou aí numa loja popular aí os novos móveis que ela usou, pagou, disse que abriu um crediário. Enfim, a população também não é trouxa, né? Tem algumas coisas que tem que ter um pouco mais de transparência. E aí a crítica cabe às duas. Falta transparência no processo que envolve a compra dos móveis e a organização desse mobiliário nos gabinetes dos dois presidentes, Alan? Falta sim. Isso não é de hoje, né? O Deltan Dallagnol, hoje deputado federal, tem um artigo onde ele levanta, né? Não é exatamente imóveis, mas em relação a presentes recebidos e ali no governo Dilma e Lula, no total de acho que 144 presentes, se eu não me engano, apenas 15 foram devolvidos, sendo que 74 obras sumiram. Então falta uma maior transparência, tanto dos gastos, tanto também aí em relação a presentes, a mobílias, o que quer que seja. Pois é, só para fechar esse assunto, inclusive a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma proposta, sugeriu a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar justamente a aquisição dos móveis e o sumiço daqueles que estavam na residência oficial de Jair Bolsonaro e Michele. É motivo para uma CPI, Segré? Não, é um exagero. Uma CPI para esse tema me parece utilização de senadores, deputados, tempo deles, estrutura que não precisa ser colocado. Basta uma investigação, eventualmente da própria Polícia Federal ou daqueles que trabalham na colocação do arquivo de todos os bens do patrimônio público, que devem ter um número de série, uma forma de controlar através de... Hoje, qualquer empresa tem um código de barras que identifica, até para colocar no balanço dentro do patrimônio, do ativo. Mas, Daniel, eu gostaria de fazer curtinho uma situação em relação a esse que está aqui na pauta, que menciona 66 mil por dia de hotel. Um dos hotéis mais caros de São Paulo custa $1.000. Aí estamos falando de $12.000 por dia, em lugar de 1.000, que é um dos hotéis mais caros de São Paulo. Estamos falando de 12 dias em um hotel mais caro de São Paulo por cada dia na China. E a minha pergunta e reflexão: a embaixada brasileira certamente tem uma residência do embaixador. Qual é o problema de utilizar a residência do embaixador para pernoctar por causa do matrimônio presidencial? Seriam novamente a possibilidade de mostrar austeridade num momento em que a despesa pública está por cima da arrecadação. Mas não entendo o motivo. Eu acho que concordo com Alan e com o Fábio que é um deslumbramento por aquilo que gasta total, eu não pago. Jovem Pan News é a hora certa, agora 5h25. Seguimos com as reflexões, agora depois do Gustavo Segré. Fábio Piperno, você entendeu essa sugestão de uma CPI dos móveis mais como uma ironia, uma alfinetada na atual gestão, na primeira-dama Janja, e também queria o seu comentário sobre essa possibilidade levantada pelo Gustavo Segré. Poderia ser uma boa alternativa a embaixada brasileira abrir as portas para receber o presidente brasileiro? Há várias embaixadas brasileiras que fazem isso, é muito comum. Enfim, presidentes, governantes do Brasil, por exemplo, se hospedarem na embaixada do Brasil em Paris, lá na Itália. Aliás, a de Paris fica
quase que de frente, fica de frente para o Sena, né? Um lugar bonito, né? Eu, por exemplo, gostaria de ser convidado para ficar lá um dia e tal. Certamente eu não ia procurar hotel algum se alguém me convidasse para passar um final de semana lá. Em relação à questão dos móveis, isso diverte, isso é constrangedor, né? Duas primeiras damas batendo boca em rede social por conta disso. Mas, de qualquer forma, também é um tema que, embora envergonhe, tá, pela conduta, pela forma como isso tem sido exposto, e pelo que foi gasto, e pelo que foi retirado e não foi devolvido, de qualquer forma é um assunto também para animar a rede, enfim, rede social. E aí alguém vai falar, enfim, daqui a pouco vão querer CPI, até para a questão das moedinhas que foram retiradas lá da fonte. Então, eu acho que esse assunto deu, né?